Olá pessoal, nós vamos fazer a correção do último exercício, certo? Pessoal, para você compreender gráficos, é muito importante você ter essa associação, né, da temperatura com a questão do tempo. Então, com relação à mudança do estado físico, certo? Lembrando que isso daqui não representa para todas as substâncias ou todas as matérias. A mudança de todas as matérias segue essas temperaturas. Não, são exemplos hipotéticos. Por exemplo, da água é uma coisa. Por exemplo, a água vai ter seu ponto de fusão em 0 graus e o seu ponto de ebulição em 100. Outra substância já pode ser 20, o ponto de fusão, e o ponto de ebulição pode ser 100 e não sei quanto, ou menos também. Então vai depender da substância. Mas quando a gente pega um gráfico desse, essa curva sempre vai ser muito semelhante a esse desenho aqui. Alguns vai ser mais longo, ou tempo, ou não, mas a sequência sempre vai ser esse. Vai ter um batentezinho aqui e um batentezinho aqui que eu costumo chamar, certo? Então você vai olhar aqui, ó. Abaixo dessa temperatura, a substância vai estar sólida. Quando atinge, aqui é o eixo da temperatura, quando atinge esse eixo aqui, nós vamos ter uma mudança, uma transformação do sólido para líquido. Nesse batentezinho aqui, nesse estado de 10 minutos a 20 minutos, que é o eixo do tempo, nós vamos ter sólido e líquido ao mesmo tempo, porque está ocorrendo o derretimento. Depois dos 20 minutos, e entre a temperatura 20 e 40, nós só vamos ter líquido, certo? 20 e 40 minutos vai ter somente líquido. Quando chega depois dos 40 minutos e 40 graus centígrados, nós vamos ter líquido e gás, certo? Juntos. Depois desse tempo aqui, que não foi no gráfico apresentado, mas aqui, após 40 minutos, nós só vamos ter, aliás, após 40 graus centígrados, nós só vamos estar com gás, o estado gasoso, certo? Sempre que você for resolver questões de gráfico, vá colocando essas iniciais dos estados físicos dentro do gráfico para facilitar. A questão de número 1, queria saber justamente isso daqui vai ajudar para a gente responder, certo? Então, a primeira coluna ia ser associada à segunda. Então, diz assim, a primeira preposição diz assim, faixa de temperatura em que a substância permanece líquida. Faixa de temperatura, ou seja, é aqui, ó. Faixa de temperatura que vai permanecer líquida, né? É entre 10, temperatura, né? Entre 10 e 20, ó. Porque entre 10 e 20 essa temperatura, você nota que tá nesse sentido, e até 20 é sólida, né? Então a questão quer saber, sólida, então, entre 10 a 20 graus, então nós associamos a 1, certo? Outra pergunta, faixa de temperatura que a substância permanece totalmente líquida. Faixa de temperatura, olha aí, faixa de temperatura é isso, ó, em que permanece totalmente líquido. Então, é de 20 a 40. Então, entre 20 a 40, nós temos o 2 associado ao 2, certo? Terceiro, temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição é onde eu tenho os dois estados, ó, líquido e gasoso. Então, é 40. 40, então nós vamos ter 3 associados. Temperatura de fusão. Temperatura de fusão é onde a gente... É o batentezinho, ó. Batente da fusão e o batentezinho da ebulição. Então, é 20. Associado ao 4.
Tempo, olha aí, já mudou, ele não quer saber temperatura, mas é o tempo, então eu vou usar aqui, ó. Tempo que a fusão demora, tempo que a fusão demora. Fusão é esse pedacinho, é o batente, ó, é de 10 a 20, não? Então são 10 minutos, certo? Também 6, tempo em que a substância permanece líquida. Então é aqui, ó, líquido, somente líquido, então tempo 20 minutos. Porque começa com 20 minutos e termina com 40, né? Olá, pessoal. A nossa aula aqui hoje vai falar sobre o ar. O ar é justamente esse ar que nós temos contato e respiramos aqui na nossa superfície terrestre, certo? Gente, o ar é uma mistura. E é uma mistura de quê? De gases. Aí eu vou mostrar aqui a composição, ó. Qual a composição, né, do gás? Do ar. Ele é composto por todos esses gases aqui, ó. E ainda mais algumas coisas a mais, ó. Nitrogênio, olha a forma que nós vamos representar nitrogênio quando a gente não quer, não pode ou não está podendo escrever nitrogênio, a gente reduz a esse símbolo N2. Por oxigênio, O2, ó, o símbolo, gás carbônico também, gás metano, óxido nitroso, por água, mas a água é em forma de vapor, certo? Os gases nobres, hélio, xenônio, neônio, criptônio, argônio. E ainda tem na composição do ar micróbios e impurezas, certo? Então esses componentes aqui compõem todos os ambientes que a gente possa estar observando o ar, certo? Então o ar é uma mistura de todos esses componentes. Aí tem a composiçãozinha aqui, né, a participação, e eu faço a seguinte pergunta: qual a substância, né? É uma pergunta que a gente... Pessoal, na questão de número 2, né? A questão de número 2, ele quer justamente saber quais dessas substâncias do quadro, né, vai estar no estado líquido com a temperatura de 25 graus. Mas para você saber disso, ela te deu informações importantes, né? O ponto de fusão, a temperatura de fusão, né? O ponto de ebulição, que é a temperatura de ebulição, né? Ponto de fusão, vocês entendem que é a temperatura em que há mudança do estado sólido para o líquido, certo? E o ponto e temperatura de ebulição é quando sai do líquido para o estado gasoso, certo? Então, para o oxigênio, o ponto de fusão é esse, ó. Ou seja, aqui é essa temperatura que vai estar mudando do sólido para líquido. Ponto de ebulição foi dado. Nessa escala que eu montei para cada substância, é importante porque você observe que substâncias abaixo de zero são substâncias com temperaturas negativas, né? A sua mudança, seja para a ebulição ou para a fusão. Então você nota que se aqui é mudança do estado sólido para líquido, do líquido para gasoso, depois daqui eu só vou ter a 25 graus oxigênio no estado gasoso, certo? Aqui também sólido para líquido, líquido para gasoso, aqui eu só vou ter gasoso nos 25 graus centígrados. No metanol, agora mudou uma história. Olha a história. Sólido para líquido. Depois aqui no meio eu só vou ter líquido, ou seja, a 25 graus eu vou ter líquido. Então metanol é uma substância que a 25 graus eu vou ter líquido. Mas só depois que eu atingir essa temperatura aqui é que eu vou mudar de líquido para gasoso, certo? Também aqui, ó, acetona é sólido para gasoso, ó, ponto de fusão. Aqui entre os dois, entre as duas informações vou ter líquido, então mais um que eu vou ter líquido.
Também, ó, entre os dois, então, mais um que eu vou ter líquido. E observação, ó, a temperatura até 660 graus centígrados, eu vou ter exatamente a mudança nessa temperatura, ou seja, 25 graus está abaixo, então eu vou estar com o estado sólido, né? Então quer dizer que aqui eu vou ter sólido, essa substância com a temperatura 25, eu vou ter gasoso, e aqui gasoso. Onde eu vou ter líquido é metanol, acetona e mercúrio.